A to- Olá a todos, boa noite. Agradecemos a presença de todos os que nos acompanham. Este evento é denominado Diálogos em Ciência da Informação e trata-se de uma iniciativa do nosso Núcleo de Pesquisas em Gestão, Políticas e Tecnologia da Informação, NGPTI-UFG. Este núcleo de pesquisas reúne docentes e discentes dos cursos de Biblioteconomia e de Gestão da Informação da Universidade Federal de Goiás. Este evento tem por objetivo estimular leituras e debates científicos sobre temas relevantes da ciência da informação. Dessa forma, por meio da leitura antecipada de artigos científicos previamente escolhidos, divulgados, nos reunimos em encontros virtuais para encontrar os autores destes referidos artigos e compartilhar conhecimentos e reflexões. Dito isso, eu quero registrar a presença e passar a palavra ao colega de GI, professor Alex Fabiani de Paulo, que é o nosso membro mediador e, com muita competência, vai conduzir a mediação deste episódio do Diálogos. A palavra é sua, Alex. Muito bem, gente. Boa noite a todos, a toda satisfação de ver vários aqui, algumas carinhas que eu não vejo há um tempo, Yuri, Kaline e outros que eu estou revendo aqui agora, né? Já pedindo aí antecipadamente desculpas por não ter a voz eloquente, né? Do nosso prezado Rubem, né? E a gente vai conduzir aqui de uma maneira um pouco mais informal, até pela liberdade que a gente tem com todos aqui, em especial e com todo respeito à professora Carla, que atendeu gentilmente aqui o nosso convite, está falando e está expondo para nós um dos seus trabalhos, né? Então, a gente vai ter aí cerca de uns 30 minutos, mais ou menos, de exposição da Carla, né? Uma referência só, pode ser um pouquinho a mais ou a menos, e depois a gente abre aqui para o público para fazer as devidas colocações. Podem também colocando aqui no chat, a gente depois vai passando em revista, né? Nós vamos aqui durante esse evento, esse tempo, fazendo essa intermediação junto à professora Carla. Mas antes de passar a palavra a ela, queria fazer um breve relato, né? Dentro das formalidades que o momento pede, né? Sobre quem é a professora Carla Marcolin, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, e aí vou tomar a liberdade de fazer a leitura, né? Então, a professora Carla Bonato Marcolin, ela é doutora em administração, na linha de pesquisa operacional, e mestre em administração na linha de gestão de sistemas e TI, pelo programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Fez pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, até agora recente, se não me engano, 21 ou 22, Carla, não me lembro ao certo. Atualmente é professora da Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM, da Universidade Federal de Uberlândia, e coordenadora do LIA, o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, né? Ela deve falar um pouquinho também para nós desse laboratório aí, porque tá bombando. A professora Carla é membro do Comitê Científico da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, na divisão que para a ciência da informação seriam os grupos de trabalho, os GTs, né? A ANPAD chama de divisão, e a Carla, então, é membro do Comitê Científico da Divisão de Administração da Informação. Ela é membro do comitê organizador também do Encontro de Gestão e Negócios da UF, que acontece anualmente. É pesquisadora entusiasta e divulgadora também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela UF, né? Isso não está no seu lápis, Carla, isso foi por minha conta, né? E eu tenho certeza que eu fiz certinho. A professora Carla possui 26 artigos publicados desde 2014 até agora 2024, sendo 10 deles em periódicos de extrato A. Alguns deles, 6, na verdade, em extrato A1 e A2, então, periódicos de grande reputação, né? Ela publicou em periódicos como Expert System with Applications, a RAUSP, Brazilian Administration Review, entre outros periódicos. Teve aí trabalhos premiados nos anos de 2018, 19 e 21 nessas áreas de gestão e tecnologia. Trabalha com linguagens R, Python, SQL, com estrutura de dados,
e, em especial, com técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina. Né? Tem interesses, então, nessas áreas de pesquisa, né, de IA, Analytics, mineração de dados e, principalmente, mineração de texto. E, para finalizar, viu, Carla? É marombeira, é fitness, corredora e gente boníssima. Tá certo? Passo a palavra para você, minha amiga, e muito obrigado mais uma vez aqui pelo momento que você vai nos dar aqui. Ai, obrigada, meu amigo Alex. Que bom te rever. Fazia tempo que a gente não se encontrava, não conversava, um tempinho já, né? Fiquei muito feliz de ter sido convidada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora, depois dessa apresentação, então, mais ainda. Adorei esse final aí. É isso mesmo. Tudo tentativas, né? Estamos tentando aí para todos os lados, né? Na ciência, na pesquisa e também no exercício físico. Bebam água. Crianças, né, façam seus exercícios, porque eles são necessários para um bom cérebro. Não adianta. Uma coisa não funciona sem a outra. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar a minha tela aqui. Para a gente conversar, eu preparei uma apresentação. Eu confesso que ela não é tão pequena, mas eu vou tentar ficar no nosso tempo, porque é tanta coisa que eu queria contar um pouco para vocês, né? Para a gente falar sobre o que a gente pode fazer com o IA e que tenha uma intersecção, interlocução de pesquisa e aplicação. Eu tenho muito interesse nessas áreas, eu tenho trabalhado com IA há muito tempo agora, esses dias eu fui contar, já faz quase 10 anos que eu estou trabalhando com IA, então acho que eu posso dizer que quando tudo era mato, a gente começou a falar um pouco de inteligência artificial aí dentro da administração. Eu me lembro que teve muita crítica também na época, porque se falava muito que a inteligência artificial não era coisa de gestão, não era um assunto das organizações, era um assunto só da ciência da computação e da pessoa da matemática, e aos poucos hoje a gente vê bem que a inteligência artificial é um assunto de todo mundo, né, porque isso está presente na nossa sociedade de forma massiva. E a gente aqui na academia tem tido nos últimos anos um apelo, uma demanda, e eu acho que especialmente as universidades federais, em demonstrar a aplicabilidade e o impacto das nossas pesquisas. Então, o que a gente está fazendo dentro da universidade, como isso está impactando de alguma forma, como isso pode mudar alguma realidade, como a gente pode pegar algo que é um processo de pesquisa, transformar num produto e que esse produto possa melhorar de alguma forma alguma organização, possa ter algum impacto social, possa ter um impacto econômico, possa ter um impacto ambiental, né? Aproveitando que o professor Alex mencionou aí as incursões que o laboratório tem feito em parceria com o Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional Sustentável, para a gente colocar a tecnologia aí a favor dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu trouxe para vocês uma pesquisa recente que a gente conseguiu não só ter um bom produto acadêmico ao final, mas que a gente conseguiu também ter um produto técnico e que já se espalhou, que já deu frutos. Então, foi um projeto que a gente fez e esse projeto já foi replicado em outra organização e a gente está para esse ano replicar ele novamente, que tem a ver com reputação e imagem institucional. Então, o caso que eu vou apresentar aqui para vocês é o uso da análise de dados e de inteligência artificial para a gente entender como uma empresa é vista, para a gente poder medir uma reputação, medir um impacto da imagem institucional. Essa aqui em especial, foi como a gente começou esse trabalho, foi junto com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a ANEEL veio até nós com essa demanda e a gente desenvolveu aí esse produto específico. Bom, o Alex já me apresentou muito bem, então eu vou pular isso aqui, né? Aqui só um pouquinho da minha trajetória, enfim, das coisas que eu trabalho. Mas eu queria dizer para vocês que estou agorinha, né, numa batalha pessoal para migrar aí para trabalhar com Python, porque eu acho que, talvez antecipando algo que vocês possam pensar, e muitos alunos me perguntam isso, que linguagem eu devo aprender? Isso muita gente fala, né? Então, se eu for querer programar, se eu for fazer alguma coisa, para que linguagem eu vou? E eu gosto muito do R, eu continuo trabalhando muito com R, mas não tem como bater o Python. Então,
Hoje a gente tem migrado todos os nossos produtos, tudo que a gente já desenvolveu com R, a gente está migrando para dentro do Python. E aí, o que acontece? Esse projeto era parte, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês era parte de um projeto maior. Só para vocês terem uma noção, a gente tinha universidades do Sudeste, do Norte e Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul envolvidas em um mesmo projeto. A UFO estava representando o Sudeste, então a minha equipe, né, estava ali como representante do Sudeste, e a gente tinha 3 públicos e que a gente pesquisaria. Ou seja, qual era a imagem da ANEEL perante aos PROCONs, que são os órgãos de proteção do consumidor, perante a área jurídica e perante a imprensa. E a gente vai falar hoje especificamente sobre a imprensa, porque a imprensa, ela divulga notícias. As notícias são texto, e foi por aí que a gente entrou com inteligência artificial. Como que funcionou essa parte específica, né? A gente fez uma primeira reunião para entender um pouquinho o que era o problema, o que era o X da questão aqui. Afinal de contas, por que uma empresa vai se interessar em saber o que a imprensa está falando sobre ela? E a gente mergulhou na literatura para falar um pouco sobre isso, e eu só trouxe algo bem breve aqui para vocês, para entender que a gente pega esse conceito da literatura, uma organização, uma empresa qualquer, uma marca, se vocês quiserem pensar, ela tem uma imagem na cabeça dos consumidores. Tem marcas que são vistas como luxuosas, tem marcas que são vistas como muito acessíveis, tem marcas que são vistas como descoladas, e assim a empresa vai formando a imagem perante os consumidores, perante os clientes, ou perante os cidadãos, que é o caso da ANEEL, sendo uma empresa pública, tem uma imagem perante os cidadãos, ou os stakeholders, como vocês quiserem colocar. E aí a nossa ideia era tentar capturar essa imagem um pouco. E por que a gente olha para a imprensa para capturar essa imagem? Porque a imprensa está muito relacionada a como aquela empresa é vista e também a como aquela empresa se posiciona e quais são as repercussões. Então, é claro que a gente tem uma ação positiva da imprensa, né, uma ação ativa da organização, fazendo propaganda, fazendo notas publicitárias, mas a gente também tem as matérias. Aí essas matérias podem envolver escândalos, podem envolver crises, podem envolver uma série de coisas. E aí a gente foi em busca de respostas, né? E uma série de questões aparece aqui. Então, será que a imagem que a ANEEL gostaria de passar, a imagem que a ANEEL entende de si mesma, como um órgão público, será que isso está lá na imprensa? O que a imprensa veicula como imagem da ANEEL? Quando o nome da ANEEL aparece, quais são os fatos e ações? E, principalmente, a partir de um método científico, como que a gente pode capturar essa imagem? Então, como que a gente pode encapsular isso com o método científico? E aí entendam, né? O método científico como um método que proporcionaria reprodutibilidade do que a gente estava fazendo, então um método científico e que fosse confiável, porque é muito fácil a gente juntar uma porção de notícias, ler e falar, eu interpreto dessa maneira. O que é o problema com a interpretação pessoal? Interpretação dos humanos, né? A gente tem vieses, a gente tem crenças diferentes, somos pessoas diferentes, e determinadas leituras, cada leitura vai sair de um jeito, vai ser interpretada de uma forma. Então, a gente queria algo que pudesse ser fidedigno, válido, que a gente pudesse testar a validação e que a gente pudesse replicar ao longo do tempo. Então, o objetivo era construir um instrumento que pudesse ser capaz de diagnosticar e avaliar a imagem institucional. Então, a opinião perante a imprensa nacional. E aí, o que acontece? A gente tem aqui, né, um pouquinho, e isso é super importante, né, fez parte o tempo todo do nosso processo, uma proximidade muito grande com a literatura para entender os conceitos do que a gente estava falando. Então, existem os efeitos antecedentes e os consequentes na formação da imagem institucional, e aí a gente alinhou isso bastante com o papel da imprensa, para fazer um sólido referencial teórico aí. Porque a gente não pode sair de achismo, né? Especialmente porque nós aqui entramos como especialistas na tecnologia e não como especialistas em comunicação. E quando a gente fala de imprensa, a gente foi estudar o que era imprensa, porque a gente ia lidar com notícias. E aí foi bem curioso, porque deixa eu passar aqui só para falar um pouco vocês do processo metodológico. Foi bem curioso, porque quando a gente sentou para conversar
com a ANEEL sobre imagem institucional, eles já tinham uma ideia montada. O que eles queriam fazer? Eles falaram assim: a gente gostaria que vocês construíssem um instrumento falando com 2 profissionais de 14 veículos de comunicação. Então, a gente ia fazer, a grosso modo, 28 entrevistas. 28 entrevistas com 2 profissionais diferentes de 14 diferentes veículos de comunicação, entre jornal, entre site especializado em energia elétrica, em mercado de energia, enfim. E aí a gente ia fazer uma análise dessas entrevistas. O que a gente refletiu e devolveu para a ANEEL? Não há nada de errado em a gente fazer um conjunto de entrevistas, mas assim, a gente tem um conjunto de notícias que tem o fatos escritos junto com o nome da ANEEL. Então, por que a gente não aproveita esse ambiente de Big Data e vai atrás dos fatos ao invés de fazer uma pesquisa de opinião? Porque se a gente tem esse ambiente, se a gente tem esse conjunto imenso de notícias que citam a ANEEL é uma agência muito grande, vocês devem lembrar, por exemplo, que teve um escândalo que tinha relação com a falta de energia e que precisou colocar geradores no norte do país, e que algumas pessoas acabaram, algumas pessoas, especialmente que estavam em hospitais, acabaram ficando sem energia, e isso causou, inclusive, algumas mortes, porque o norte do país, ele é linkado diferente dentro do mapa energético. Vocês devem lembrar, recentemente, em São Paulo, também teve um problema de energia, a ANEEL foi muito criticada, sempre, ou então quando tem aumento, né, da conta de energia, então tem a bandeira vermelha, e aí sempre vem aqueles problemas, por que a energia está tão alta, enfim. Ou também o fato de que agora a gente tem isso aí, obrigada, Alex, foi no Amapá. Ou também o fato de que a gente tem agora o mercado livre de energia, quando a gente fala de grandes consumidores de energia, então eles podem escolher de onde comprar energia elétrica, enfim. Tem muitos fatos que saem relacionados com o nome da agência. A agência é muito grande. Então, por que ao invés, e essa foi a nossa sugestão para eles, por que ao invés da gente pegar a opinião de editores, enfim, de gestores, por que a gente não vai atrás das notícias e analisa o texto das notícias? Porque a gente pode fazer isso. E aí eles falaram, mas como que a gente vai fazer para ler milhares de notícias e avaliar? E foi aí que a gente falou, não, a gente pode trabalhar com ferramenta de inteligência artificial. A gente tem aqui dentro do nosso laboratório competência técnica, competência humana, e a gente pode aplicar diversas técnicas de processamento de linguagem natural para analisar um conjunto grande de notícias ao longo do tempo e poder delas extrair uma imagem institucional. Então foi aí que a gente entrou, né? Olhando para esse ambiente de Big Data, a gente falou, bom, a gente pode trabalhar com a parte de linguística, estatística e linguagem computacional, e não precisa, quando a gente usa IA, isso é uma coisa muito bacana, especialmente de processamento de linguagem natural. Eu sou uma entusiasta dessa área, porque eu acho que ainda tem muito a crescer, apesar do ChatGPT e todo o hype que a gente vive aí ultimamente, mas a área de processamento de linguagem natural, que é a área de IA, que lida com texto, ela tem muita oportunidade de crescimento, porque a gente não precisa trabalhar com amostra. Eu vou pegar uma amostra de textos, eu vou pegar uma amostra, vou pegar um conjunto de entrevistas, eu posso trabalhar com a população inteira de textos. Assim, na minha tese, por exemplo, eu trabalhei com 40 mil comentários. Então, eu não preciso pegar alguns, eu posso pegar todos, porque a máquina tem capacidade de processar isso. E eu não preciso trabalhar especificamente com uma determinada quantidade, porque hoje, com as ferramentas computacionais que a gente tem, os pacotes que a gente tem de linguagem, eu não preciso nem ter, assim, um computador tão bom, sabe? Mesmo um computador comum consegue processar milhares de dados. Então, a gente tem muita oportunidade, e aí a gente apresentou isso para eles gostaram bastante, e aí a gente foi trabalhar com a população inteira de notícias. Para fazer isso, é claro que a gente buscou alguns trabalhos científicos que também já tinham analisado dados textuais e que estavam relacionados com o tema de imagem institucional. Apesar da gente já saber mais ou menos quais as técnicas a gente poderia aplicar, isso é algo que eu tenho feito em todos os projetos aplicados que eu trabalho. É sempre ir na literatura, porque a gente não pode sair da premissa que a gente sabe tudo.
porque eu conheço as técnicas, eu já sei tudo, então eu vou sempre replicar aqui as técnicas que eu estou desenvolvendo. É sempre bom voltar na literatura e olhar se não tem alguma técnica nova, se algum pesquisador não teve outra ideia. Então, eu sempre coloco essa etapa junto dos projetos. Eu confesso a vocês, aqui, não sei se posso fazer essa confissão, mas estou fazendo, que eu já perdi projetos por colocar essa etapa. Porque tem algumas organizações que elas acham que isso demanda tempo, a gente ir lá na literatura, revisar as técnicas e voltar. E algumas organizações acham que não vale a pena gastar esse tempo e acabam descartando as nossas propostas porque tem isso. Isso não me faz tirar essa etapa em todos os projetos que eu trabalho, porque eu acho muito arriscado a gente fazer isso e acabar ou reinventando a roda, ou até mesmo usando de forma errada uma técnica. Porque não é porque a gente já conhece a técnica que daqui a pouco alguém não descobre algum problema, alguma falha, algum gap, alguma coisa que precisa melhorar. Então, eu sempre coloco isso, sabendo que em determinados fóruns isso pode não ser muito bem aceito, mas isso também significa que não são os fóruns que eu quero trabalhar. Né, um fórum em que eu não vou poder fazer uma revisão da literatura. Eu não estou falando de 1 ano para revisar a literatura, tá, gente? Até parece assim, não, 12 meses para revisar a literatura. Não é, mas é uma etapa inicial e eu acho que é importante reforçar isso. Então, a gente buscou alguns trabalhos aqui só para falar um pouquinho para vocês, os artigos que a gente encontrou, enfim, como que a gente chegou neles e a tendência que a gente viu de crescimento, né, de técnicas especificamente não estruturadas, que é exatamente as técnicas que a gente usou aqui. Eu acho que talvez cabe fazer um disclaimer, né, eu não trouxe essa diferenciação aqui, mas a gente pode trabalhar com texto, com técnicas estruturadas ou não estruturadas, né? Algoritmos de inteligência artificial. Aqueles estruturados ou supervisionados são aqueles em que a gente tem a supervisão humana, ou machine learning tradicional, técnicas de classificação. As técnicas não supervisionadas são aquelas técnicas em que a gente deixa a informação emergir a partir dos dados, como as técnicas de clusterização e as técnicas de mineração, que é especificamente o que a gente trabalhou aqui. Beleza, então como que a gente estruturou? A gente fez uma revisão teórica, analisou os objetos de estudo, fizemos a etapa de revisão da literatura e aí fomos para a análise específica dos dados. Como que essa análise se deu, né? A gente tinha um conjunto de notícias, a gente está chamando eles aqui de clipping de notícias. A gente desenvolveu um código específico e nesse projeto a gente trabalhou com Python. Então a gente fez a definição dos dados, a coleta dos dados, a preparação ou pré-processamento e aí, por fim, a análise. E aí, um pouco, às vezes desanima algumas pessoas que querem começar a trabalhar com dados, especialmente em texto, ou que já trabalham e, enfim, estão começando agora a trabalhar, mas o fato é que o maior esforço que a gente faz, e que não aparece, né, é o esforço de preparação dos dados, de pré-processamento. A gente ficou a maior parte do projeto nisso, porque por mais que os dados sejam organizados, especialmente texto e em português, a gente tem muita coisa para limpar, para conseguir arrumar em relação a esses dados. Então, o grande esforço é aí, né, na parte de preparação, que é essa etapa 3 aqui, que é onde a gente faz a redução do léxico, ou seja, a redução da quantidade de palavras, porque tem muitas palavras que não têm significado para a nossa análise. A gente faz a tokenização desses textos, aliás, a tokenização que é um processo muito usado também para quando a gente usa modelos como o ChatGPT, né, os LLMs, e aqui a gente fez também etiquetagem POS, que é a etiquetagem Part of Speech, ou tagueamento, que é a gente taguear cada palavra falando se ela era um substantivo, um verbo, um adjetivo, e vocês vão entender bem o porquê. E por fim, a gente fez a análise dos dados. A análise dos dados envolveu todas essas etapas que vocês estão vendo. Então, identificar os veículos, analisar a distribuição das notícias, e essas 2 primeiras etapas são etapas bem descritivas, assim.
Depois a gente mergulhou nos dados e analisou o quanto que as notícias estavam alinhadas aos objetivos estratégicos. Fizemos uma análise bigrama e trigrama, que eu vou mostrar para vocês, a análise de POS e, por fim, a modelagem de tópicos. Os dados, a gente tinha 3.232 notícias, a gente tinha, desculpa, 3.232 veículos, e o total a gente tinha quase 132 mil notícias, tá? Só em um ano, a gente pegou só o ano de 2020. Essa pesquisa foi feita entre 21 e 22, a gente pegou só o ano de 2020. Depois a gente, inclusive, replicou ela. Só que a gente escolheu trabalhar só com 64.067 notícias, tá? Quase 50%. Porque a gente escolheu trabalhar só com as notícias que citavam a ANEEL nominalmente. Existiam algumas outras notícias ali que falavam de energia elétrica, mas não citavam a agência. Como a gente estava falando de imagem organizacional, a gente achou que esse filtro fazia sentido. Então, a gente perdeu aí algumas notícias na parte da nossa análise, mas isso foi uma decisão a priori, foi tomada junto com toda a equipe do projeto. E aí, aqui um pouco da distribuição, né, para vocês, de como a gente chegou nesses dados, para entender aí as categorias, em que a categoria fosse a ANEEL, ou que a notícia contivesse o nome da ANEEL, e aí a gente chegou nessas 64 mil e poucas, na verdade. Bom, então a gente fez aí como pré-processamento a redução do léxico, e aí eu até trouxe um pouquinho dos códigos, porque eu acho legal dar uma olhada na carinha, né, disso. Porque a gente fala, fiz análise assim, fiz análise funciona isso, funciona aquilo. E na verdade eu trouxe alguns extratos para vocês verem que não são muitas linhas de código, assim, especificamente. O mais complicado não é nem fazer esses códigos. Inclusive esse código aqui que a gente fez, está disponível no GitHub do laboratório. Né, então não tem nada aqui fechado ou segredo. Mas o que, claro, é o mais difícil e o mais interessante é a gente saber o processo que está acontecendo aqui por trás. Mas primeiro a gente, então, tirou essas palavras que não têm muito significado, palavras como e, ou, de, para, então, porém, essas expressões a gente retira. Isso diminui bastante, faz a parte de tokenização, organiza os tokens, organiza plurais, organiza pontuações, organiza feminino e masculino, enfim. E aí a gente também faz a etiquetagem POS, que é a gente usar principalmente a função MacMorpho do NLTK aqui do Python, em que a gente vai conseguir etiquetar e falar cada palavra, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, ou se ela é um adjetivo. E aí vão sair essas etiquetas que vocês estão vendo do lado de cada uma das palavras. Porque depois a gente vai fazer uma análise dos principais verbos, principais substantivos, principais adjetivos. Aí depois a gente olhou quais eram os principais veículos e quais eram os principais temas específicos, né? Aí a gente fez alguns plots aqui, eu trouxe algumas coisas para vocês, e como foi a distribuição das notícias ao longo do período. A gente também olhou, só para a gente dar mais uma olhadinha no código, a gente fez um alinhamento com os objetivos estratégicos. Eu também talvez é interessante fazer um disclaimer aqui para vocês, que é o seguinte: essa ideia não estava originalmente no projeto, mas isso é muito bacana de quando a gente trabalha com dados de forma exploratória. E isso, para mim, é o mais legal de trabalhar com as técnicas não supervisionadas e trabalhar com texto. Você está explorando o texto. E ao explorar o texto, a gente se dá conta de várias coisas. E uma das coisas que a gente viu é que a gente poderia pegar um dicionário dos objetivos estratégicos da agência e combinar com o que tinha nas notícias. Seria uma forma da gente entender se isso está alinhado ou não. Então, o que está sendo noticiado sobre a ANEEL, a imagem da ANEEL externa, a partir da imprensa, tem a ver com os objetivos que internamente a ANEEL colocou? Porque há, por vezes, um desalinhamento, assim, né, disso, e a gente queria verificar se isso acontecia. E olha que bacana, a gente fez isso pelo texto, né, por dicionário de texto dos objetivos estratégicos comparado com o dicionário dos textos das notícias. Tudo dá para fazer e é tudo matemática, tá? Não tem nada de
nada de leitura ou interpretação. A gente está fazendo tudo isso por cálculo, por matriz, por probabilidade, álgebra, coisas que às vezes a gente acha que não tem que estudar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, lembra do cosseno? Todo mundo odiava estudar o coitado do cosseno, aí fica lá o estudante, por que eu vou estudar seno, cosseno, isso aqui não serve para nada. E aí a gente entra no mundo do chat GPT, a gente entra no mundo da inteligência artificial usando texto e a gente usa muito o cosseno, porque o cosseno é um excelente indicador de distância ou proximidade de textos. A gente pode usar a medida de cosseno, a distância de cosseno, para ver o quanto dois textos são parecidos. E aí eu tenho inúmeras aplicações para isso, né? Por exemplo, o plágio. Né, eu posso usar cosseno para entender se um texto foi plagiado, se ele é parecido com outro. Eu posso usar a distância de cosseno para ver se eu tenho um gabarito de resposta de uma redação, se a outra redação está próxima do gabarito ou não. Então, o quão próximo e o quão distante, enfim. Né? Eu vou falando de uma técnica, de outra, porque eu vou me lembrando das coisas e eu não quero deixar de contar para vocês, mas tudo que vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente pode falar depois ao final. E aqui tá os códigos que a gente utilizou para ver quais eram os principais bigramas e trigramas, que são as janelas de 2 ou 3 palavras que mais aparecem em sequência. Fizemos a análise do part of speech, aí sim, aí aqui a gente contou, né? Vocês podem ver aqui, ó, a gente contou quantos verbos, quantos adjetivos, o N são os nouns, né, os adjetivos, quantos verbos, quantos adjetivos e várias outras classes gramaticais, fizemos alguns gráficos, e por fim, a técnica que eu mais gosto, a minha técnica favorita, a que eu uso muito, a modelagem de tópicos, que eu vou mostrar também. Então, aqui vamos ver um pouquinho de como isso fica graficamente. Essa é uma nuvem de palavras dos principais veículos de imprensa que falam sobre a ANEEL. Então, a gente tem a Isto É, Portal Terra, Valor Econômico, Portal do UOL, G1, Canal Energia. Os principais temas que foram abordados, e aí a pandemia foi um grande tema, porque a gente estava olhando notícias de 2020, mas a gente também empresas, setor, consumidor, consumo, e o que nos chama atenção, governo, que isso foi um grande achado que a gente teve, né? A imagem da ANEEL melhora, por ser um órgão regulatório público, a imagem da ANEEL melhora quando a imagem do governo está melhor. Quando a imagem do governo está pior, a imagem da ANEEL piora. Então, na mente dos cidadãos, há uma associação direta entre quem está na presidência, como o governo está indo, especialmente o governo federal, o presidente, e a agência, ainda que a agência seja independente politicamente, né? A agência, ela não tem relação direta com o presidente. Não é o presidente que escolhe o presidente da ANEEL, por exemplo. Existe toda uma proteção institucional em relação a isso. Mas, mesmo assim, a imagem institucional dos dois está muito relacionada. Aí aqui tem um pouquinho, né, de alguns veículos especializados, a gente elaborou algumas nuvens de palavras e como estavam distribuídas as notícias ao longo de 2020. A gente usou isso para identificar e fazer um mapa desses picos, que é o que está marcado aí para vocês, desses picos de notícias. Então, teve alguns dias aí que tiveram muito mais notícias. Aí aqui é uma das figuras que a gente fez relacionando os objetivos estratégicos com que estavam nas notícias. E vocês podem ver pelo gráfico de radar, a gente fez 2 diferentes, um falando dos 7 objetivos e outro concatenando isso em 3 dimensões, que tem objetivos que não são citados, não são vistos pela imprensa, ao passo que tem outros que são muito mais vistos, que é o caso do 1 e do 2. E aí a gente entrega isso para a organização para ela refletir. O que está acontecendo que ninguém entende que eu estou trabalhando na direção do objetivo estratégico 4, 5, 6 e 7? O que eu posso fazer para melhorar isso? Eu quero melhorar isso? Ou esses objetivos fazem sentido? Isso é uma forma da gente entregar insumo para a organização. Aqui são os bigramas que eu comentei com vocês, que são 2 palavras que aparecem juntas, né, na mesma frase, uma do lado da outra. E aí, vocês estão vendo um outro grande achado que a gente teve com esse projeto. E foi um achado independente do projeto. Isso se confirmou outras vezes que a gente replicou esse estudo, tá? O título da notícia não reflete a íntegra da notícia.
Dá uma olhada nesses dois gráficos aqui. A gente tem aqui os bigramas do título das notícias, aqui na direita. E vocês estão vendo que os principais é apagão no Amapá, setor elétrico e baixa renda. Os 3 primeiros. Quando a gente vai analisar os bigramas, a mesma análise, mas considerando o texto integral das notícias, a gente tem Ministério de Minas, projeto de lei e setor elétrico. Só por esses 3 primeiros, que são maioria aqui, a gente vê que os títulos não refletem os conteúdos. E isso é um elemento crítico e um limitante, né? Porque quando a gente vai olhar, então, para as notícias e tentar extrair valor delas para a organização, a gente tem que ponderar isso. E a gente entende um pouco o porquê disso, né? Porque muitas vezes a gente só lê o título, não lê a notícia na íntegra. O título, ele normalmente é chamativo. E é justamente para você clicar nele. E a gente percebeu isso aqui, tanto nos bigramas quanto nos trigramas, né? Porque as palavras dos trigramas, as trigramas são a janela de 3 palavras em sequência. As palavras também são muito mais dramáticas, mais fortes nos títulos do que quando a gente olha na íntegra. E chama muito a atenção que os 3 primeiros são muito diferentes entre os dois. Então, isso foi um elemento super interessante que a gente descobriu aqui. Aqui é para apresentar para vocês os principais adjetivos que a gente encontrou, os principais substantivos, a gente também faz gráficos dessa maneira, e os principais verbos. E a gente combina um pouco essa análise para entender qual é o conteúdo daquelas notícias. Vejam que eu estou fazendo tudo isso sem ler as notícias. Porque como é que eu ia fazer para ler 64 mil notícias, né? Eu estou fazendo tudo isso com técnicas de IA, técnicas de análise de texto. E aí, por fim, a gente fez aqui a parte dos tópicos, né? A parte dos tópicos é uma parte não estruturada. Eu quero até, eu estava até procurando antes aqui, mas não achei. Depois eu posso mandar para vocês. A gente tem esse gráfico interativo. Ele é bem bacana, a gente pode ir olhando. Isso é um produto que o próprio Python no pacote produz. E aí dá para a gente ir olhando e navegando entre esses tópicos para tentar entender, tentar olhar cada um deles no detalhe, entender um pouquinho melhor como que eles funcionam. É um HTML, enfim, normalmente o pessoal gosta bastante, assim, desses gráficos. E o que esse gráfico está nos dizendo, né? Isso aqui é tudo feito com IA. Esse gráfico está mostrando quais são os 5 principais tópicos que a gente tem quando a gente olha para essas 65, quando a gente olha para os títulos das notícias, os 5 principais tópicos. Esses labels dos tópicos, então, setor de energia, impacto financeiro, sistema e bandeiras tarifárias, é a gente que deu esse nome, olhando para as palavras do tópico, e essa distância, proximidade e tamanho também são informações relevantes, porque quanto maior o tamanho, mais provável é que esse tópico apareça, e quanto maior a distância entre eles, mais diferentes esses assuntos são. Quanto mais próximo a gente tem esses tópicos, mais sobrepostos e parecidos, e maior a chance desses tópicos aparecerem em uma mesma notícia. E a gente vê que faz sentido, né? Porque quando a gente olha ali para o tópico 1, 2 e 3, eu estou falando do setor de energia elétrica, do impacto financeiro e das bandeiras tarifárias. Então, a bandeira da tarifa de energia, bandeira vermelha, bandeira amarela. Quando esses 3 temas estão muito misturados. Eu tenho lá um tema 5, que é de jurídico e consumo, então é um tema relacionado a esse, mas não especificamente ligado, e lá embaixo o tema 4, que é de governo, que é esse tema que eu comentei para vocês, que é o fato de que a imagem da ANEEL está muito ligada com a imagem do governo. Isso é quando a gente olha aqui o conjunto de notícias e quando a gente olha só os títulos. E aí, claro, né, como a gente viu nos bigramas, o que era de se esperar, a gente também tem os tópicos organizados de forma diferente quando a gente olha para as manchetes, são os mesmos tópicos, porque são as mesmas notícias, mas aí a gente vê que a relevância é organizada de forma diferente. Então, a gente tem alguns tópicos que se misturam muito mais quando a gente olha para as manchetes do que quando a gente olha para o conteúdo em si da notícia.
Já me encaminhando aí para o meu final, porque eu também quero poder discutir um pouco com vocês, quais as recomendações que a gente fez depois de ter desenvolvido esse projeto. A gente falou da concentração das notícias da ANEEL em alguns veículos específicos, as notícias veiculadas em veículos especializados são muito diferentes dos não especializados, as notícias não têm uma distribuição uniforme, então a gente tem alguns picos que estão relacionados a escândalos ou estão relacionados a algum elemento de governo que a imagem da ANEEL acaba sendo correlacionada, e a grande associação da imagem da ANEEL com a fala de diretores, ex-diretores e ex-colaboradores. Por que a gente falou isso? Porque quando a gente olhou para os tópicos, quando a gente olhou para os verbos, a gente viu muito falou, afirmou, disse, muitos verbos de declaração, declarou. E quando a gente olha para esses verbos em conjunto com os tópicos, a gente vê que tem muitos nomes próprios. Então, os diretores, ex-diretores e ex-colaboradores, quando eles dão uma entrevista, aquilo é muito relevante, o que eles falam. Então, isso causa um impacto na imagem da ANEEL, porque é alguém de dentro falando, né? Ou alguém que já esteve lá dentro. Forte associação da imagem da ANEEL com os objetivos estratégicos 1 e 2, que tem a ver com o resultado e processo, e com a imagem do governo federal. E também a diferença aí entre os conteúdos das notícias na íntegra e os conteúdos das manchetes. O que foi legal desse trabalho? A gente pegou essa mesma... isso para dizer para vocês, aí a gente publicou, né? Então, toda essa história que eu contei para vocês está publicado na revista da CGU, né? Que é a Controladoria Geral da União, publicado numa edição especial dessa revista que fala especificamente sobre ciência de dados na administração pública. Então, nós aí conseguimos, felizmente, publicar aí esse trabalho, e é onde a gente descreve essa metodologia, descreve esses resultados. Então, esse trabalho está aberto, disponível, convido vocês a ler. E a gente replicou o método, e isso foi muito bacana, assim. Porque o que a gente se deu conta? A gente tinha feito um código, um conjunto de códigos, na verdade, que pegava um conjunto de notícias e dava todos esses produtos. Um conjunto de notícias sobre uma organização e dava todos esses produtos. Aí a gente replicou isso, e a gente replicou isso numa dissertação, recentemente, defendida esse ano, em que a gente replicou com o DEMAI de Uberlândia, usando exatamente a mesma técnica que eu mostrei aqui para vocês. Mas é claro que a gente chegou em outros resultados, em outras recomendações. E agorinha, a gente está discutindo em como adaptar esse método para replicar lá para a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, aproveitando esse caso do DEMAI. Então, assim, é a mesma etapa, mesmo processo metodológico, mas a gente consegue replicar, reproduzir, a gente consegue fazer uma nova análise e a gente vai ganhando uma expertise na técnica. Aqui, claro, né, com o DEMAI a gente tinha menos notícias, então foram 1.570 notícias, a gente mudou algumas coisas no método para adaptar para um volume menor, e aí a gente chegou também, né, nos resultados dos principais veículos, e aqui eu vou passar rapidamente para vocês, os picos de veiculação, os principais substantivos, adjetivos e verbos, né, que a gente encontrou nessas notícias, os bigramas e os trigramas, que a gente reparou, a gente também fez essa diferenciação entre manchete e conteúdo, mas a gente optou por trabalhar só com os dados do conteúdo, e também fizemos aí a modelagem de tópicos para entender quais eram os assuntos que estavam nas notícias relacionadas com a ANEEL. E também fizemos uma lista, que é super importante, né, de recomendações após a nossa análise. Porque não é só entregar a análise pronta, feita, alguns quadros e alguns gráficos. A gente precisa também refletir, como analistas, refletir em relação a esses dados. Um último recado que eu queria deixar para vocês, antes da gente abrir para as nossas conversas, deixei aí o meu e-mail e o site do laboratório, tá? Convido todo mundo a conhecer. O LIA está, ainda bem, crescendo bastante. A gente tem muitos projetos relacionados à administração pública e à ciência de dados, especificamente em texto, e a gente também tem muito interesse em trabalhar com dados em texto
para soluções e implicações sociais e ambientais que tenham relação com sustentabilidade. E eu não queria deixar de falar para vocês, como último recado, que não tem... pode parecer grande a barreira, por vezes, para trabalhar com técnicas específicas de inteligência artificial. Mas essa barreira, por conta de tudo que tem que aprender, toda a matemática, ou por conta de que às vezes é bastante difícil trabalhar com as técnicas, com os dados, eu não sei programar, eu não dou para isso, eu entendo muito pouco, né? Eu não tenho muito conhecimento. E não é verdade, tá? Eu acho que hoje um profissional que por se capacitar, né, fazer um curso, e melhor ainda, um curso superior na área de dados, ele é um ativo relevante em todo lugar que ele for. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês da gente trabalhando com notícias dentro da administração pública. Mas a gente, com as mesmas técnicas, a gente consegue analisar comentários de consumidores, a gente consegue analisar relatórios financeiros, texto de relatórios financeiros, a gente consegue analisar reclamações, que foi um trabalho também que a gente fez muito legal, em que a gente analisou reclamações do Reclame Aqui, a gente consegue analisar rede social, como tweets, nem tem mais Twitter agora, né, é X, como as postagens lá na rede X. Eu consigo formar uma caixinha de ferramentas trabalhando com diferentes técnicas que são de muito valor agregado, muito valor, porque o texto, ele tem algo super interessante, e aqui finalizo minha fala, o texto, ele é um dado bruto, ele vem direto da boca de alguém, vem direto da cabeça de alguém que escreveu, então a gente pode ter acesso a uma informação muito valiosa. É muito diferente eu te perguntar de 1 a 5 o que você achou desse restaurante, ou eu te pedir um texto de 5 linhas do que você achou desse restaurante. Eu tenho muito mais riqueza de detalhes ali. Então, acho que vale a pena se especializar nessas técnicas voltadas para texto. Estou fazendo um jabá aqui, né, porque é a área que eu mais gosto de trabalhar. Mas acho que vale a pena, que tem muito mercado, e vocês já devem ter escutado isso várias vezes, mas eu digo de carteirinha, porque eu vejo isso todos os dias. Não tem gente suficiente para trabalhar com o volume de dados e a necessidade que a gente tem hoje. Não tem. Vai precisar cada vez mais desse profissional. Sentar, estudar, se arriscar, tentar, né, não achar que tem um caminho certo ou um caminho errado, e buscar aí algumas oportunidades. Certamente vocês vão ter bastante sucesso profissional ao escolher trabalhar com essa área. Obrigada, gente, desculpa, não sei se eu me estendi muito, tanta coisa que eu queria falar para vocês, assim, tantas coisas interessantes que tem para a gente fazer, e estou super à disposição, tá? Vocês viram ali meu e-mail, o professor Alex tem o meu e-mail, tem aí o site do laboratório, vocês fiquem bem à vontade para entrar em contato. Obrigado, viu, professora Carla? Obrigado aí pelo tempo, pelo carinho na preparação aí de todo o material, né? Se tinha mais tanta coisa para falar, né? A gente já fica aqui pensando, já vamos chamar a Carla para uma próxima vez, né? Mas daqui a um tempo, deixa eu conduzir mais projetos. Carla, interessante demais o seu trabalho, aí eu queria, né? A gente já vai abrir aqui agora para o público fazer perguntas, né? Estamos aqui em 39 pessoas nesse momento, então vários alunos do curso de GI, mas tem alunos também aqui de pós-graduação. E assim, o que não é uma percepção, né, de quem está de fora, né? E aí vem a pesquisa para arrematar, né? Quando você estava falando, você falou assim, um resultado interessante foi a associação da imagem da ANEEL com o governo, né? E quando eu estava lendo o seu trabalho, essa associação, para mim, ela parecia óbvia, mas no meu viés de interpretação, né? E aí, a beleza de uma pesquisa com um método reprodutivo ali, é que ela, assim, ela chancela, né? Porque eu tenho essa percepção, mas muitos outros, né, como os próprios demandantes da pesquisa, achavam que possivelmente, por ser uma entidade independente do governo, não teria uma imagem tão associada, né? Então, a pesquisa vem ali para cravar que ele falou, realmente, a imagem de vocês está associada, né? Então, tem que
Vocês têm que trabalhar no plano de estratégia de vocês para ver como é que afere melhor essa comunicação, até porque tem outros achados também, aí me chamaram bastante atenção também, né, que é a distorção, e aí nós não somos profissionais da comunicação, a gente se reserva, né, a fazer determinadas críticas porque não é a nossa competência, mas é fato de que as pessoas muitas vezes leem só ali o tópico, mas não lê a matéria, né? E a matéria onde está o conteúdo real. E o tópico, ele tem ali um chamariz, né? Uma questão que a própria comunicação, ela se propõe ali a fazer para chamar aquela atenção, né? E o trabalho também reforçou isso, né? Então, são coisas bem interessantes num trabalho, assim, pontual, e você já trouxe um tanto de exemplo aí legal para nós. Gente, quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão aqui, né? E a gente vai rodando a filinha. Enquanto vocês fazem as perguntas, eu vou fazer uma, professora Carla, tá? Por favor. Dentre essas questões metodológicas, né? E aqui todo mundo é entusiasta dessas questões, né? Esse fórum específico tem esse viés mais de tecnologia, mais de TI, de dados aplicados, né? Na parte metodológica do seu trabalho, né? Qual que foi o principal desafio que é encontrado, né? E aí eu não quero a resposta sobre a ótica da professora Carla, não, porque ela já é 10 nesse negócio, né? Tem aí a outra autora, é a Fernanda, Caroline, né? Isso. Né? Na ótica da Caroline, que estava começando, estava ali, né? Começando a traçar os caminhos. Na sua interpretação, o desafio maior dela foi no tratamento, foi no aprendizado da técnica, foi na interpretação dos dados? Eu dividiria em dois, assim, desafios. O primeiro é o pré-processamento dos dados, certamente. A gente sempre tem quem começa, né, toda vez que vai fazer o primeiro trabalho em dados, e seja texto ou seja estruturado. Quem já fez, passou por isso, sabe. Eu aprendo com um exemplo do livro, com um exemplo da internet, com um exemplo do vídeo, do YouTube, de algum indiano, né, falando alguma coisa. Normalmente os indianos nos ensinam muito. E aí eu vou reproduzir com os meus dados, não dá certo. E aí eu falo, o que aconteceu, né, que tá tudo certinho, etc. O que acontece é que os nossos dados, os dados do mundo real, eles são sujos de sujeira, ruído. Eles são ruins, eles são dispersos, eles são difíceis, eles não processam, eles são em português, e aí isso é um grande desafio para a gente aqui no Brasil, porque as técnicas são feitas para o inglês, e aí quando a gente vai aplicar no português, a gente tem que fazer uma série de adaptações, uma série. Algumas coisas não dá para fazer, por exemplo. Algumas coisas eu não faço. São recomendados pela literatura para o inglês e eu não faço no português porque não dá. A gente tem raízes diferentes linguísticas, né? E aí o pré-processamento para mim eu acho que é um desafio muito grande, porque é uma etapa que normalmente a gente fica querendo passar logo para chegar nos resultados, para ver o que vai acontecer. E aí fica aquela coisa, mas tem que limpar não sei o quê. E tem que fazer. Agora, uma coisa boa de ter que fazer pré-processamento, de ter que fazer a limpeza dos dados, é que você aprende muito sobre os dados. E aí eu acho que isso atenua o que eu considero o segundo desafio, que é entender o que está acontecendo atrás da linha do código que eu escrevi. Então, o pré-processamento é um desafio, e o outro desafio eu escrevi essa linha de código. E assim, ainda mais hoje com o ChatGPT, ninguém escreve código do zero, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo pega de algum lugar, ou todo mundo pega de um código legado, ou todo mundo, o ChatGPT escreve um código para fazer tal coisa. E aí vai lá o ChatGPT e escreve. E ele escreve várias vezes errado. Por quê? Porque um desafio grande é a gente entender como funciona a técnica, que conta que está fazendo ali atrás. Só que quando a gente mergulha nos dados para fazer o pré-processamento e a gente percebe o output dos dados, à medida, porque é um processo iterativo, né? Você limpa os dados, roda. Ai, não ficou bom. Limpa de novo, roda de novo. Limpa de novo, roda de novo. Você consegue ir entendendo, a partir dos outputs, o que a técnica está produzindo. Então, quando a gente faz a etiquetagem lá, POS, de verbo, substantivo e adjetivo, aí às vezes saem uns verbos meio mal classificados, como adjetivo ou como substantivo. Aí você vai lá, limpa e volta. E aí você vai entendendo, a etiquetagem, ela funciona a partir de um dicionário. Se eu limpar os dados dessa forma, a técnica vai conseguir um output melhor.
Então, eu acho que os dois desafios são resolvidos por mergulhar nos dados, sujar as mãos, né? Não ter limite, não ter vergonha, ir lá mesmo. Às vezes a gente lê um pedaço dos dados, então várias dessas notícias a gente leu, porque tinham palavras estranhas, aí a gente vai e volta. Não é algo linear, né? É algo iterativo, mas que a gente aprende muito no processo. Ou seja, né, tem um esforço para fazer esse negócio. É né? demais. Então não adianta sair daqui e mandar numa IA para replicar exatamente, que não vai fazer. Isso aí. Maravilha, maravilha. Vou passar aqui, temos 2 mãos levantadas, passar aqui na ordem para Larissa. A Larissa ela é doutoranda da pós-graduação em comunicação na Faculdade de Informação aqui da UFG e está nos prestigiando aqui. Pois não, Larissa? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora Alex, professora Carla. Eu vim só fazer uma observação enquanto pessoa da comunicação. Aqui eu estou do outro lado, né? Vocês são pessoas mais da área da tecnologia, da gestão da informação. E eu sou uma pessoa da comunicação, sou formada em jornalismo e uso vocês na minha pesquisa, né? As ferramentas que vocês usam aí como linha de frente no trabalho de vocês, eu uso como ferramenta na minha pesquisa. Usei como no meu mestrado e uso agora no meu doutorado. E aí eu achei interessante você pontuar, Carla, a discrepância entre os títulos e os textos. E é um problema que a gente vem encontrando de alguns anos para cá, mais ou menos de uns 15 anos para cá, quando a gente faz pesquisas em conteúdos jornalísticos, e talvez algumas pistas que a gente tenha para essas discrepâncias, não querendo simplificar a questão, porque não são questões tão simples, mas no contexto atual que a gente vive, talvez 2 pistas sejam as seguintes. O jornalismo hoje, ele talvez mais do que nunca, ele também caça cliques, mais do que antes, né? Mais do que nunca ele vive desses cliques, porque hoje nós temos um contexto de redes sociais. E se o jornalismo tradicional do papel mesmo, da banca de jornal, ele não estiver nas redes sociais, ele está fadado, não a morrer, porque ele tem o seu público, mas a estar num ostracismo aí, com muito menos visibilidade. Então, é preciso uma adaptação na forma de se fazer jornalismo com o advento e popularização de redes sociais. E um outro contexto que faz com que hoje essas manchetes sejam mais sensacionalistas, sejam mais caça-cliques, é o contexto das fake news, que estão aí especificamente na minha pesquisa, porque as fake news, elas se propõem a ser visualmente muito parecidas com uma notícia legítima, de uma fonte noticiosa legítima. Então, elas imitam a diagramação visual mesmo da notícia, os boxes, linhas, títulos, subtítulos, muitas vezes os links que parecem direcionar para uma notícia legítima direcionam para outro lugar, mas a pessoa não clica nesse link, né? Então, algumas pistas para que este problema esteja ocorrendo, né? Nossa, por que que os títulos são tão diferentes dos textos, né? Por que que os títulos às vezes são mais chamativos? Porque o jornalismo hoje ele compete muito com a velocidade das redes sociais, então ele precisa ser mais veloz, às vezes mais com essa carinha de caça-cliques mesmo, por mais que ele não seja fake news, e porque ele compete com essas fake news que são velozes e que parecem muito uma notícia legítima. Então eu quis só trazer essa contribuição que talvez possa ser trabalhada por vocês em um outro momento, né, como justificativa de por que está tão diferente, né, o título do texto, tá bom? Nossa, Larissa, Obrigado, viu, Larissa? eu te agradeço muito, e acho super interessante, talvez, a gente destacar o quanto é rico quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Porque a gente conseguiu uma das replicações desse trabalho, a gente trabalhou muito forte com a parte de comunicação do órgão. E a gente aprendeu muito sobre veículo, sobre como o órgão se comunica, a gente falou um pouquinho com o pessoal de relações públicas, e é fantástico e eu acho que esse é um valor muito grande do profissional de dados, quando ele realmente mergulha nos dados,
e é a capacidade que ele tem de, com os especialistas da área, porque o especialista em dados, ele não é um especialista na área, e não deve ser, na minha opinião, né? Eu nunca que me colocaria como uma especialista em notícias, como uma Larissa, né? Como uma quase doutora Larissa, porque eu acho que precisa da área especialista conversando com a área de dados para a gente gerar conhecimento a partir da informação, que é o grande valor. Então, a gente usa aí a análise, a gente usa as técnicas para elucidar, para ilustrar, ou até para fazer emergir algumas conclusões, e aí os especialistas nos ajudam a fazer sentido, e aí isso alimenta talvez uma nova análise, e aí dessa nova análise a gente devolve para os especialistas, e eu acho isso muito bacana para mim, da área de dados, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, pessoas que têm muita propriedade do conhecimento e aprendo bastante nesse processo. Então, eu acho que esse valor das equipes multidisciplinares, para mim, ficou muito evidente aí na fala da Larissa. Muito obrigada por ter Sim, compartilhado. claro. E a gente também, para as nossas pesquisas, utilizando a inteligência artificial, quando eu entrei no mestrado lá em 2019, eu calhei de cair com um orientador que é da área, de dados também, e a gente faz pesquisas assim, eu não sabia de todas essas possibilidades, e isso ampliou, a qualidade da pesquisa, né, essa intersecção ampliou a qualidade da pesquisa, e as nossas discussões éticas em torno disso, elas ganharam qualidade, elas ganharam mais Claro. gabarito. Porque como é que a gente fala de fake news, por exemplo, que é uma discussão ética, humana, profunda, sem usar tecnologia, sem usar inteligência artificial. Então, para mim, são 2 áreas que não têm separação, não tem como se falar de uma coisa sem falar de outra. Fantástico, fantástico. Te desejo sucesso. Obrigado, Obrigada para você Larissa. também. Igor, Sim. Olá, pessoal, boa noite. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria primeiramente parabenizar todos vocês. E porque foi um tema muito bom, conduziram muito bem. Só dando um brief aqui também, eu sou entusiasta nessa área. Meu TCC também foi voltado à inteligência artificial, analisando texto do Reclame Aqui para Enel Goiás, que na época era distribuidora de energia aqui do nosso estado, porque o meu estágio foi justamente nessa empresa distribuidora de energia. Então, vendo isso aqui, bateu muitos insights e bate muito com a realidade, já te adiantando, porque eu acompanhava também essas notícias do setor elétrico e tudo mais, em virtude do meu estágio, e eu utilizei como no Reclame Aqui. Aí eu queria te fazer uma pergunta: você não teve problemas na extração? Porque meu principal desafio foi na extração de dados, principalmente no Reclame Aqui, não sei como que você conseguiu burlar, porque essa parte de web scrap era muito difícil, porque toda hora ele derrubava o meu código e eu tinha que começar, entre aspas, ficar salvando. Não sei se para você foi muito difícil, como que foi, se você pudesse contar um pouquinho mais sobre como você conseguiu superar essa barreira, eu ficaria muito agradecido. É uma ótima pergunta, Igor, obrigada, porque a gente tem a oportunidade de falar de extração de dados e talvez eu vá te decepcionar um pouco na minha resposta, já te aviso. O Reclame Aqui, a extração de dados, eu fiz um web scraper já, eu já fiz mais de um, na verdade, mas tem um que teve muito sucesso, eu fiz um web scraper para o TripAdvisor. Nossa, funcionou muito bem, inclusive eu até trabalhei em parceria com pesquisadores de outros países, assim, extraindo dados. Então, o web scraping, né, que é a técnica de extração de dados lá na web, de escavação de dados na web, é muito boa, muito útil, e para mim, ela é uma competência fundamental do analista de dados. Não que ele sempre vá usar, mas entender a estrutura, entender como fazer, entender a lógica do web scraping é super importante para a gente ver as capacidades e potencialidades das análises, especialmente com texto. E aí, o web scraping, ele depende de cada portal, porque ele é altamente dependente do código, como o site foi construído. Mas não só do código. Ele também é dependente do business, do negócio. E o que acontece é que o Reclame Aqui, ele vende os dados para as empresas. Isso é uma fonte de renda, né? Então, ele chega para as empresas e fala: você quer saber o que as pessoas estão falando sobre você, para além do que aparece no site? Eu posso te vender os dados. Ou eu posso te vender uma análise, né? O pessoal do Reclame Aqui também faz isso. Isso é um serviço oferecido. Por isso que o web scraping no Reclame Aqui não funciona, porque isso é um produto deles. E aí eles têm alguns mecanismos para não deixar as pessoas extraírem os dados, para justamente não competir com o produto que eles têm. Quando eu trabalhei com o Reclame Aqui, eu trabalhei com uma empresa que tinha feito a aquisição desses dados.
Então, a gente já tinha os dados na mão, a gente tinha, sei lá, umas 600 reclamações, já enviadas em CSV, porque isso foi uma aquisição da empresa. O Reclame Aqui também fez um relatório, eles são bem competentes, assim, na parte de dados e na parte de análise. E não dá para a gente competir, né? Porque eles têm uma propriedade sobre esses dados. Diferente do TripAdvisor, que é aberto, eu também já trabalhei com web scraping de alguns portais de aluguel, para a gente poder extrair, assim, informações de imóveis para alugar, ou imóveis para vender, ou imóveis para comprar, num trabalho em que a gente fez uma análise aí de aluguéis antes e depois da pandemia. Foi bem bacana. Então, tem alguns portais em que os dados não são o negócio. No caso do Reclame Aqui, eles são. E aí, realmente, o web scraping não vai funcionar. Uma outra limitação do web scraping que eu vejo, e isso é uma dificuldade grande, e que eu também normalmente trabalho com dados já coletados, é das redes sociais. Né? Então, assim, fazer web scraping de redes sociais é um enorme desafio. É um enorme desafio que eu normalmente terceirizo, eu não entro. Eu falo para quando alguma instituição, organização quer trabalhar com dados de redes sociais, eu falo, olha, vocês precisam coletar, porque eu acho que precisa de um laboratório específico para fazer web scraping de mídia social. Elas mudam muito rápido, elas têm formatos muito diferentes. Eu fiz já do Twitter ainda, quando era Twitter, e a gente sempre tem um problema de representatividade, porque você não sabe quantas postagens foram, para quantas você conseguiu extrair. Tem problema na API. Ou você pode pagar a API para extrair os dados, mas ainda assim você não sabe se os dados extraíram são qual o percentual do total, porque tem algumas coisas que eles não divulgam. Então, quando os dados são muito o business, eu acho mais difícil trabalhar com web scraping, assim. E aí eu tendo a ponderar um pouco a validade, representatividade, a amostragem desses dados. Entendi. Muito obrigado aí pela contribuição e esclarecimento, que, nossa, foi realmente um desafio. Só um último comentário. Essa questão que vocês estavam comentando sobre a relação da ANEEL com o governo só tem se intensificado nesses últimos anos, dizendo por experiência própria, porque eu até então estava a partir da Equatorial, migrei esse ano de setor, agora estou na administração pública, mas cada reunião da diretoria da ANEEL, que acontece geralmente toda terça-feira da semana, estava sendo muito politizada, inclusive recentemente tiveram diversos escândalos, digamos assim, do pessoal se revoltando, porque como você falou, teve um marco legal da GD, então no caso que o pessoal passou por cima de lei já aprovada no Senado para conseguir instaurar medidas para legalizar a micro e mini geração, essa questão também que você está comentando sobre o mercado livre, está vindo muito diferente, então cada vez mais a ANEEL está muito mais política do que estava uns anos atrás. Não sei se tem. Não tem muito como medir, é uma experiência própria mesmo, mas só para te comentar para você que isso só tem se intensificado recentemente. Não sei por qual motivo, mas eles andam muito políticos. Faço um último comentário em cima do teu, só para, às vezes, falar que o setor de energia, em cima bastante da tua fala, né, Igor, parece uma coisa bem distante, assim, né? É para o pessoal da engenharia elétrica e ninguém mais, né, que lida com o setor de energia. E, na verdade, tem um volume grande de desafios de dados no setor de energia. E é um setor que tem toda uma complexidade e é um setor carente de profissionais de dados, olhar de dados, né? É claro que eles têm excelentes profissionais. A ANEEL tem excelentes profissionais lidando lá com todos os desafios, porque energia num país do tamanho do nosso é muito difícil. É muito difícil chegar em todos os lugares que tem que chegar, não é fácil, é caro, é custoso, é difícil de regular, então eu acho que eles fazem um trabalho fantástico, mas sempre tem oportunidades de dados. Então, às vezes é um lugar que o profissional de dados não pensa em estar, né? Eu vejo que os profissionais de dados pensam muito nas startups de tecnologia, nas fintechs, né, na parte onde o negócio são os dados, mas mesmo em lugares onde o negócio não são os dados, como o setor de energia, que o negócio é energia, precisa muito desse olhar de dados para a gente conseguir fazer uma boa gestão aí. Então tem essas outras oportunidades, esses outros lugares, que até o próprio Igor aí já teve a experiência de trabalhar. Obrigado por compartilhar, Igor. Por nada, eu que agradeço. Obrigado, Igor. Bom ter você aqui, viu?
Gente, mais alguma pergunta? No chat eu dei uma olhada aqui agora. Não tem mais ninguém. Se alguém quiser aproveitar um instantinho para fazer mais alguma pergunta, professora Carla, perguntar se tem vaga lá no LIA, né? Tá aberto aí. Oi, Rolando. Pois não, meu amigo. Alex, assim, Carla, foi de fato muito enriquecedora a tua apresentação. Eu estou aprendendo na área de IA. Eu sou da época de organizar uma plataforma com taxonomias, ontologias, e lamentavelmente IA tá mudando esse cenário, né? Enquanto tu apresentava, eu utilizo o ChatGPT e o Copilot, né? E aí eu queria entender mais quais eram as reclamações dos consumidores, né? E eu fiz alguns cruzamentos seguindo até o raciocínio, e aí eu achei aqui cobranças indevidas, obviamente com toda uma especificação, com referências, aonde que foi citado isso, qualidade do serviço, aumento das tarifas, falta de transparência. E depois eu fui jogando assim, o que a ANEEL deveria fazer para mudar essa imagem, né, desses consumidores. E aí veio um texto muito estruturado, né, dizendo, número 1, aprimorar a comunicação, transparência, o que fazer na transparência, engajamento das redes sociais, o que fazer, né, fortalecer a responsabilidade, e por aí vai. E aí eu fico impressionado, né, com o que nós conseguimos extrair agora dessas ferramentas, mesmo o ChatGPT sendo criticado, eu acho que tem muita coisa boa se nós conseguimos formular os prompts corretamente, né, e ir afunilando. Então, eu queria confrontar contigo com aquilo que eu achei, se é aquilo que vocês acharam também, com maiores críticas, e a contribuição que uma empresa, quando contrata vocês, quer saber o que tem que fazer para mudar essa imagem, né? Não sei, eu gostaria que tu comentes sobre esse resultado final como devolutiva, né? Como um entregável de valor para a empresa. Claro, claro, muito legal. Obrigada pelo comentário. Adorei aí, tu foi fazendo a exploração junto com a apresentação. Muito bacana a gente ter a oportunidade, né, de fazer isso e de fazer quase uma contra-análise ao vivo, né, do que está acontecendo. Eu também preciso te dizer que eu falo de um ponto de vista de quem tem estudado muitos LLMs, claro, e que desconfia muito dos LLMs, né? Eu entendo que eles têm um excelente potencial, mas ao mesmo tempo a gente tem visto alguns elementos que aparecem que são muito genéricos, repetitivos e, de certa forma, pouco embasado nos inputs e mais embasado no que normalmente se esperaria como probabilidade de palavras. Quase que em alguns momentos o ChatGPT fala o que a gente queria ouvir e não exatamente o que está nos dados, né? Então existe um pouco disso, mas é claro, eu não faço afirmações e a gente tem hoje uma linha de pesquisa no laboratório dedicada para comparar análises humanas com análises do ChatGPT. E isso é algo específico que a gente tem feito para ver limites, diferenças, possibilidades e complementariedades, que eu acho também que existem bastante. Tendo te dito isso, a gente procurou ser bastante cuidadoso quando a gente entregou os resultados para a agência, em ser muito fidedigno ao que as técnicas nos passaram, a não fazer um processo de interpretação. Porque é fácil a gente cair, ainda mais quando a gente está falando de um tema sensível aqui, que envolve governo, envolve política, né, envolve uma agência reguladora que regula um mercado imenso, e aí a gente fazer algumas afirmações específicas, falando do partido A, falando do partido B, é muito mais especulação e muito mais visão, ou viés até mesmo, do que especificamente uma análise dos dados. Mas a gente conversou muito com eles em relação à comunicação da imagem. Então, assim, a dissonância que existe entre como a ANEEL se enxerga e como ela se projeta. E isso foi algo bem relevante, assim, e que a gente discutiu muito, e que era uma discussão que já acontecia lá dentro, mas ela não tinha muita materialização.
ficava muito naquilo que o Alex comentou um pouco. Não, isso para mim parece claro, mas para outras pessoas não era claro. E lá dentro, eles falavam, não, mas a gente produziu esses documentos, a gente produziu esse conteúdo, é claro que as pessoas vão entender que, por exemplo, quando falta luz na minha casa, não é painel que tem que ligar, é para distribuidora de energia. E aí, pasmem, a gente descobre que as pessoas ligam painel. Não ligam para a distribuidora de energia, né? Porque as pessoas acham que a responsabilidade é da reguladora. E assim como tem outros lugares, né? Tem os próprios distribuidores de energia que foram envolvidos nessa pesquisa, não pela gente, mas por outro grupo, por outra universidade. Eles também têm uma visão completamente diferente da agência. Então, cada grupo tem uma visão. Então, essa dissonância ficou clara na análise dos dados. E não só a dissonância, mas os buracos. Né? Então, quais são os principais lugares que vocês têm que trabalhar? Quais são os principais públicos que esses buracos são maiores? E eu acho que isso deu material, e aí a gente teve um feedback deles, isso deu material para reunião de diretoria, deu material para outros projetos que surgiram a partir disso, deu material para institucionalizar essa pesquisa ao longo do tempo, para usar ela como medida de eficiência da comunicação. Então, quando a gente pode reproduzir ela do mesmo jeito, então a gente tem um método aqui que é reprodutível, eu pego novas notícias, mas eu aplico o mesmo método, eu vou poder comparar. Eu posso comparar, né? Porque eu medi eles da mesma forma, eu medi as notícias do mesmo jeito. E aí eu posso ver se está melhor ou se está pior. Mas trabalhar com a comunicação, e talvez a Larissa possa falar bem melhor do que eu aqui, é um desafio imenso. Porque o público é muito grande, a ANEEL atende consumidor, ela regula, né, a relação entre consumidor e distribuidora, tem a área política, é um órgão do governo, tem a influência do governo porque é um órgão público, então a gente tem a parte de orçamento, e aí a gente tentou dar um pouco de direcionamento ali, mas muito focado no que os dados estavam nos mostrando naquele momento, né. E aí é bacana que quando a gente replica a pesquisa, foi ano passado, se não me engano, a gente replicou, a gente encontra outro cenário. Um cenário que tem melhorias em alguns pontos e pioras em outros. E aí isso vai direcionando as ações. Porque talvez as empresas não cheguem a solução, né? Assim, resolvi este problema. Mas os dados são muito mais para direcionar as ações. E eu acho que esse é um valor aí de quando a gente fala que é uma empresa data-driven, ou uma empresa direcionada pelos dados. Ser direcionada pelos dados é planejar suas ações a partir do que os dados estão falando. Então, a gente tentou fazer com que eles pudessem planejar as ações de comunicação a partir do que os dados da imprensa estavam falando. Acho que isso foi um valor bem bacana que a gente conseguiu deixar, tanto que a gente tem trabalhado com outros projetos com eles, assim, com bastante sucesso, ainda bem. Muito bom, muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado, professor Rolando, pela pergunta. O Igor está até comentando aqui, como ele teve muito tempo na Enel em Goiânia, né, ele colocou, e tem, além dessa confusão das pessoas ligarem, né, para a ANEEL, né, as pessoas acham que o aumento da conta de energia, né, é aprovado e vem, como é que é aquilo? As pessoas achando que o responsável pelo aumento na conta de energia é por conta da distribuidora, mas, na verdade, todo o cálculo vem aprovado da Isso, ANEEL. exatamente, E é uma coisa bem complexa, assim, é um novo mundo. Eu me lembro quando eu comecei, eu mal sabia ler uma conta de energia, e aí a gente termina agora entendendo muito melhor, né, e tendo muito mais parcimônia, porque normalmente o que acontece quando a gente ganha mais conhecimento em alguma área, a gente tem muito mais parcimônia, né, então a gente sai desses títulos bastante predatórios, assim, né, bastante fisgadores de cliques, e a gente consegue entender um pouquinho o por trás das câmeras, assim. E da minha experiência, né, eu falo bem para vocês, da minha experiência, eles são muito competentes e cuidadosos, assim, em relação ao que fazem no setor de energia. O setor é difícil mesmo. Então, a gente acha que é um simples ligar e desligar a luz, mas tem muita coisa por trás desse ligar e desligar a luz aí que vale a pena tentar conhecer um pouquinho mais para quem tiver interesse. Muito bem. Avançamos aqui um pouquinho do tempo, né, e da boa vontade da professora Carla, mas né, a conversa está interessantíssima. Ficaríamos aqui aproveitando o conhecimento dela muito mais, né, mas precisamos partir para os finalmente. E aí eu queria chamar aqui o professor Rubem para fazer para nós aí o fechamento, agradecendo já aí novamente os professores aqui presentes,
a professora Luciana Cândida, que apareceu, que havia agora há pouco, mas com certeza já está aqui há um tempo, né? Obrigado também pela presença, professora Luciana Cândida. Rubem, passo a bola de volta para você. Ok, respondendo aqui então, já que não temos mais participações com perguntas efetivas, restam os nossos agradecimentos à professora Carla Marcolin, por ter aceito o convite e participar desse segundo episódio, ao professor Alex Fabiani pela mediação e condução do mesmo, aos colegas docentes de GI, de Bíblio que estão aqui, aos egressos dos cursos, aos membros da pós-graduação e aos discentes também dos cursos que nos prestigiaram, em que oscilamos, acho que entre 30 a 40 pessoas ao longo de toda a nossa exibição do episódio, o que para nós é excelente. Lembro a todos vocês que teremos mais episódios do Diálogos em Ciência da Informação. Acredito eu que o terceiro deverá vir já no próximo mês. Pessoal aqui do backstage, Ana Luísa, Eduardo, Ítalo, me confirmem se já temos, é mais ou menos julho, não é isso mesmo? Por favor, tragam essa confirmação, a gente ainda está acertando datas e convidados, mas gostaríamos novamente de contar com as presenças de todos vocês. A professora Carla também já fica convidada tanto para esse próximo episódio, quanto para eventos futuros da gestão da informação, certo? E a todos vocês que ainda estão aqui conosco, nosso muito obrigado, e uma boa noite, uma boa semana para todos. Vamos ter um outro episódio aqui no dia 25 de junho, o professor Eliani nos acrescenta. Então, ainda esse mês, teremos o terceiro episódio do Diálogos em Ciência da Informação. Fiquem atentos nas nossas redes sociais e nos outros canais de comunicação, que em breve nós estaremos divulgando com mais detalhes. Obrigado a todos. Não deixem de clicar no link para obter os certificados, certo? Quanto a este episódio. E até o dia 25 de junho, revendo todos vocês. Obrigado a todos. Até mais.